A gente está muito animado, vamos começando. Meu nome é Tarek Pita, eu sou aluno de engenharia, estou no terceiro semestre agora. Na verdade, o terceiro semestre começou hoje. Essa é a minha primeira atividade curricular da engenharia desse semestre. Estou muito animado. Estou junto com o professor Valdiero pensando em como vamos executar esse projeto. Vai fazer uns 3 meses, né? Junto dele aí na iniciação científica. E eu estou muito animado aí para participar. Sou natural de Itajaí, uma cidade próxima de Florianópolis, e tenho 19 anos. É isso aí. Certinho. Meu nome é Rogério Sawaia. Eu entrei na faculdade no mesmo período que o Tari, que a gente é da mesma turma, né? Estamos no terceiro semestre, nossa terceira fase. E também com a gente entrando na iniciação científica com o professor Valdiero, mais ou menos na mesma época, ali uns 5, 6 meses a fazer, né, agora. E além de participar da iniciação científica, desenvolver esse projeto com o professor Valdiero, tem algumas outras atividades que eu realizo na faculdade, entre elas é a monitoria de trabalhar como monitor na matéria de cálculo. E também estou indo para o meu segundo semestre nessa atividade que é muito bacana. Bom dia pessoal, meu nome é João Gabriel, eu sou estudante da quinta fase de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, eu entrei junto com a Glenda. Eu sou aluno bolsista voluntário da iniciação científica no grupo coordenado pelo professor Antônio Carlos Valdiero há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Participei de outros grupos na faculdade, mas agora estou nesse projeto e estamos aí nessa empreitada, nesse projeto de educação e engenharia, tentando passar um pouco do que a gente vive dentro do ambiente da universidade para vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Glenda, sou aqui de Florianópolis e também, como o João, sou aluna da quinta fase de Engenharia Mecânica. Sou bolsista do professor Valdiero também há mais de um ano. Já fui também monitora de estática, da disciplina que ele leciona. E, e agora a gente está bem animado em participar desse projeto e tentar inspirar vocês para entrar nesse ramo de engenharia. Eu escolhi engenharia porque sempre gostei das ciências exatas e realmente a área da engenharia mecânica é uma das mais amplas. Com certeza, em alguma área é possível achar o que você quer fazer na carreira. Verdade. Vamos apresentar o nosso querido Antônio Carlos Valdiero, que foi o nosso. Ele nos orientou em todo esse processo. Ele, segunda-feira, é o dia que ele dá aula toda da manhã à noite. Vocês têm que conhecer esse homem, ele trabalha demais. Então a gente vai mostrar para vocês um vídeo que ele gravou. Ele está muito animado com esse projeto, de verdade. Então a gente está animado junto dele. Meus cumprimentos a todos os professores e estudantes que estão participando desta oficina. Meu nome é professor Antônio Carlos Valdiero, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC. Coordeno o projeto Soluções Criativas com tecnologia de controle numérico, né? Desenvolvido por uma equipe de professores, estudantes de mestrado, doutorado, e os nossos queridos acadêmicos aqui da engenharia mecânica estão tomando a frente nessa interação com as escolas, né? Este projeto surgiu no início de 2020, né? Teve bastante apoio do departamento, né? Infelizmente tivemos uma pandemia, né? Nesse meio tempo tivemos interação com gestores da rede pública, municipal, estadual, né? Mas infelizmente a pandemia nos atrapalhou nas visitas e nas oficinas presenciais inicialmente previstas, né? Bom, agora a gente prorrogou mais um pouquinho esse projeto, né? Infelizmente ainda não conseguimos desenvolver esse ano as atividades presenciais, mas aproveitamos também, né, essa facilidade da tecnologia agora, de romper as distâncias. Estamos ampliando esse projeto para escolas públicas e privadas, né,
da grande Florianópolis, do estado e do Brasil, né? Aproveitando a nossa experiência no Rio Grande do Sul, né? 25 anos de experiência, nós trabalhamos com muito sucesso essa interação com as escolas do noroeste do Rio Grande do Sul, dos quais nós temos aqui também o privilégio de ter algumas escolas participando deste momento final, né? Então, a nossa ideia é encerrar agora esse projeto na área de controle numérico, né? E já iniciar uma ideia, né, de uma competição envolvendo estudantes de engenharia e também estudantes de ensino médio, né? Temos também a satisfação de contar com o apoio do setor empresarial, né? Temos aqui a engenheira Marielle, né, que nos apoia, né, sócia fundadora aí da empresa Lumo, né? Bom, sejam todos bem-vindos a essa iniciativa, né? E estamos abertos aí para essa belíssima interação. Obrigado. Então, esse foi o nosso professor. A engenheira Marielle, que ele comentou, é uma engenheira que está nos ajudando, sim, em pensar como aliar, né, coisas, porque a gente tem uma visão muito acadêmica e como ela já está no mundo do trabalho, ela é fundadora de uma empresa de brinquedos que alia tudo que ela viu no doutorado, no mestrado, da engenharia mecânica nessa empresa. É uma empresa bem interessante chamada Lumo. Mas então, a gente quer mostrar aqui para vocês a nossa agenda de hoje, né? Para falar um pouquinho aí. Bem, a gente separou em 3 grandes tópicos, né? A UFSC, os conhecimentos básicos e o projeto Desafio. E eles têm umas divisõezinhas e eu vou explicar para vocês. Bem, como a gente nós somos filiados à UFSC, né? Como nós estávamos explicando. Então hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre a universidade no geral. Vamos mostrar para vocês o curso de engenharia mecânica da UFSC, onde nós estudamos, e vamos falar sobre engenharia mecânica no geral. Nos conhecimentos básicos, a gente vai fazer a introdução ao controle numérico, que é uma coisa bem interessante, que eu acho que vocês já devem ter visto, mas não devem ter visto esse nome. Eu só não vou falar nada para vocês não receberem spoiler. E a integração do ensino médio de 9 anos com a engenharia. Nosso intuito é mostrar para vocês as coisas que vocês veem na escola, tem sim uma relação com coisas que a gente, por exemplo, para fazer um carro, tem uma relação. E o projeto Desafio, que vai ser explicado mais adiante, né? Vocês vão receber umas palhinhas, né, para poder executar esse desafio. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês a UFSC, onde ela se localiza. Bem, a capital de Santa Catarina é a ilha de Florianópolis, né? Ela também tem uma pequena parte no continente, mas aqui para mostrar para vocês como é que seria essa formação aí, onde é que fica a UFSC, vocês podem ver que ela é bem no começo, ela é um pouco no começo aí já da ilha, no meio até, né? E ela parece uma casquinha de sorvete virada para baixo, ou um rinoceronte de perfil, né, de lado assim. Então, nosso intuito era mostrar para vocês como ela é grande, porque assim, a ilha de Florianópolis é uma ilha consideravelmente grande. E vejam que ela é um pedaço dessa ilha, é um pedaço considerável que você consegue ver de longe. No próximo slide a gente tem aqui para mostrar para vocês ela de uma vista panorâmica, entendeu? Isso aqui é uma vista da UFSC. Esses prédios que vocês conseguem ver são da UFSC. Ela é uma universidade bem grande aqui, ó, esses prédios ali no meio. A gente tem a BU, que é a biblioteca universitária, a gente tem o lugar onde a gente almoça, que é o restaurante universitário, ó, almoços a R$1,50, pessoal, lá a gente come bem. Então, o que a gente queria mostrar para vocês também que ela é um lugar arborizado, ela é um lugar receptivo. Eu e o Rogério, a gente não começou o presencial na UFSC ainda, né, somente semestre que vem, mas eu fui dar uma visitada, né, porque meus veteranos, Gleida e João, falavam muito bem, e realmente é um lugar, é uma vibe muito boa, é um lugar muito bom de se estar. Falando, né, um pouco mais da UFSC, a gente queria falar do nosso curso em específico. A gente tem muita felicidade de ter conosco 66 professores, 20 servidores, né, secretários, coordenadores, né, pessoal da limpeza, e 24 laboratórios. 24 laboratórios é muita coisa. Não teria como nós participarmos de todos os laboratórios no tempo de 6 anos, 5 anos de formação. Bem, 95% dos professores de engenharia mecânica na UFSC são doutores.
Temos o conceito máximo segundo o Ministério da Educação e já formamos mais de 3.500 pessoas e 2.000 pós-graduados. Bom, por que a gente fala isso? Para mostrar para vocês que é um curso consolidado aqui no sul do Brasil, né? No Brasil todo, na América Latina, a UFSC tem os melhores, tá no top 10. Não, é o 11º no top mundo de melhores cientistas aqui. O Brasil é muito forte nisso. Então a gente é muito orgulhoso. E queríamos falar para vocês verem uma ideia do tamanho da UFSC, né? A universidade tem cerca de 30.000 alunos matriculados em todos os cursos, ou seja, é uma cidade, basicamente. Tem cidade em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que tem menos de 30.000 alunos. Fora que nós também temos no total, assim, se fosse pegar todo mundo, dá 45.000 aproximadamente, né, com professor, com todos os servidores de todos os campos. Então, assim, é uma coisa que a gente fica muito orgulhoso. E a gente vai falar para vocês um pouco dos laboratórios. A gente escolheu 6 aqui, que são bem uma coisa que você imagina que mecânica faça, mas para dar uma nova visão para vocês. O primeiro que a gente tem aqui é o laboratório de biomecânica. O que é isso? O laboratório de biomecânica é onde a gente tem a área de saúde e a área de engenharia trabalhando juntos, por exemplo, a realização de próteses, de braço, de pernas, de dente, muitas vezes. É muito importante ter esse contato. Aqui você vai conhecer gente com uma formação completamente diferente da sua. Aqui do lado nós temos o polo, que pelo próprio nome a gente já pode perceber, deve trabalhar com uma coisa de temperatura, né? Porque os polos são frios e realmente eles trabalham com refrigeração. Eles são uma referência na América Latina e são o maior laboratório vinculado a uma universidade da região. Do lado ali, em terceiro, nós temos o laboratório de robótica, que nosso amigo João é filiado, e nós temos muita parceria com eles, nós trabalhamos direto. Eles trabalham muito com Arduino, que seria tipo programação embarcada para que os robôs sejam autossuficientes. Ali embaixo nós temos o LaChip, que é o laboratório que nós temos maior parceria, que seria o laboratório de hidráulica e pneumática, e é uma coisa muito interessante, vocês vão ver, essa bancada que a gente vai falar mais pro final, aí ó, falei que vocês iam ficar recebendo uns spoilerzinhos do projeto, tem muito ligado a isso. Temos o LabTem, que foi um dos laboratórios que mais me chamou a atenção quando eu estava fazendo o vestibular da UFSC, que é o laboratório de energias. Por mais que ele seja mais focado em energia solar, ele trabalha diversos tipos de energia renovável, e é algo muito interessante. E do lado nós temos o laboratório de vibrações e acústica. Acho que os nonos anos devem estar começando nesse momento a ver, né, a velocidade do som, a ver essas coisas. Então, aqui a gente estuda o som, a gente usa uns programas de computador para ver os padrões de vibração, mas aqui a gente está estudando vibrações, né, quando, por exemplo, aqui a gente vê nas máquinas, nas caixas de som, isso é uma das coisas que a gente estuda. Na outra aba, vocês vão ver uma coisa, por exemplo, mas eu gosto de engenharia, mas e a parte da indústria, né? Onde é que tá? Então, tá aqui. Bem, ao longo dos anos, né, na UFSC aqui, que o curso tem 5, a gente pode participar de diversas equipes, né? Por exemplo, de competição. Seriam tipo times de esporte, assim, que a gente compete com outras universidades. Mas nós temos essa vivência de indústria, de montar carro. Como, por exemplo, na Fórmula UFSC, nós fazemos carros parecidos com esses de Fórmula 1 que você conhece. Eles são a combustão, né? Usam gasolina e chegam até 80 km por hora. Então pensa, você vai estar fazendo um kart super rápido, 80 km por hora. Temos a UFSC Baja, que promove carros off-road, tipo bug, sabe? Você vê assim o salva-vidas às vezes na praia. Então, esse estilo de carro, assim, aqui o foco não é a velocidade, é a versatilidade de terreno. Temos a equipe E3, que foi muito feliz ano passado, ficou em pódios internacionais, que a ideia deles é fazer carros de corrida também, só que sustentáveis. Mais quilômetros por litro, entenderam? Tipo assim, eles querem, tipo assim, com 1 litro fazer cerca de 25 quilômetros, 50, e aumentando essas marcas sempre. Temos a Vento Sul também, que faz barcos movidos a energia solar, que eu acho muito interessante. Eu acho realmente muito interessante, porque junto da E3 eles também visam, né, pensar em maneiras de gerar energia renováveis e ainda assim terem veículos eficientes. Temos a Ampera, para aqueles que gostam de carros elétricos, né?
ela é uma tecnologia muito em desenvolvimento, eles também fazem carros de corrida, porém, de maneira elétrica. Temos o PET-MA, que assim é muito interessante. É uma iniciativa pública para que você trabalhe junto com a iniciativa privada. Aqui você tem uma vivência realmente de fazer projeto, de ter autonomia, de viver numa uma espécie de tipo vida de engenheiro mesmo. E aqui você escolhe os projetos, então tipo assim, aqui você tem uma liberdade para ir se descobrindo muito. É muito interessante esse projeto do PET. E para fechar aqui nós temos a Céu Azul, que é a nossa equipe de competição de pequenos aviões. Ela é muito popular, nós fazemos aviões muito bonitos realmente, e eu acho que vocês iam gostar bastante. Bem, e aqui para falar da engenharia como um geral, a gente queria falar de competências, coisas que assim, vocês podem parar para perceber assim, que talvez você conheça o engenheiro que tem, ou que talvez você pudesse perceber em você, para saber. Porque, por exemplo, eu quero engenharia, mas será que é para mim? Eu tive essa dúvida muitas vezes. A gente sabe que não é uma, tipo assim, piadinha, né, boba? Não é uma ciência exata saber se um curso é para você ou se não é. Vai de você mesmo. Mas aqui umas coisas que podem te ajudar a perceber, por exemplo, é muito comum engenheiros e engenheiras terem senso crítico apurado, então você gosta disso? É uma coisa interessante. É muito importante ter o interesse por ciências exatas e ter uma noção espacial. Mesmo que a noção espacial a gente trabalhe bastante. Só que assim, interesse por ciências exatas é muito importante, porque por mais que a criatividade, como está ali a lógica, a criatividade, ter aptidão para tecnologia, facilidade com softwares, tudo isso a gente pode até que trabalhar, né? Mas assim, as ciências exatas elas são a maior parte do curso e são tipo assim tão importantes quanto a criatividade. A gente sempre pensa que uma está na frente da outra, mas não necessariamente. E esses softwares aí são onde a gente formula nossas teorias, nossas peças e outras coisas. E para falar um pouco mais dessa junção, né, que eu fui só apresentando faculdade, mas para apresentar a faculdade junto do ensino médio e nono ano, vou passar a bola aqui para o meu colega, o João. Muito obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Nessa etapa do projeto aqui, a ideia é apresentar para vocês alguns conceitos que a gente vê na universidade, tentar vincular um pouco isso com o que vocês já veem aí no ensino médio, ensino básico, apresentar algumas coisinhas novas que talvez seja interessante, que vocês se interessem, e introduzir o conceito de controle numérico também, que é algo que a gente usa aqui no nosso grupo, nas nossas pesquisas, e é algo que vem inovando aí tanto mercado quanto pesquisas, enfim, acho que vocês vão gostar. Introduzindo então esse conceito de controle numérico, ele é um método de controle do movimento de máquinas pela interpretação direta de instruções. Como seriam feitas essas instruções, a gente vai ver, tem vários métodos, mas hoje o controle numérico ele é computadorizado, pelo menos em sua grande maioria, então ela é feita através de códigos, principalmente código G, que é o mais utilizado. Mas vamos lá. Essa interpretação de dados ela gera um sinal de saída, né? E é isso que controla os componentes das máquinas. Essa ideia ela parte de um conceito mais antigo, que é justamente simplificar processos, seja em fábricas, seja em desenvolvimento de produtos, enfim. Ela começou a ser desenvolvida no ano de 1940, na década de 40 aproximadamente, no MIT, que é o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, é uma das universidades mais bem conceituadas do mundo hoje em dia. E em 1952, aproximadamente, ela teve seu primeiro protótipo, né, o primeiro protótipo de máquina com controle numérico, que era uma fresa, a título de curiosidade, e ele foi desenvolvido também no MIT. Pode avançar. Contextualizando um pouquinho da ideia de controle numérico, enfim, ela aí na imagem, no GIF, a gente vê um processo manual, né? É um operador operando uma fresa, ele está fazendo o processo manual de desenvolvimento de produto, e a ideia do controle numérico é automatizar um pouquinho mais isso. Quando você faz algo à mão, utilizando uma ferramenta, você tem uma margem de erro. Por exemplo, você faz um produto, o próximo produto que você for fazer tende a não ficar exatamente igual. Pode ter alguns milímetros, alguns até centímetros de diferença. A ideia do controle numérico é criar máquinas que façam isso automaticamente e eles permitam essa margem de erro cair para coisa de micrômetros, algo que fique imperceptível. Sempre vai ter uma margem de erro, mas a ideia é tornar ela imperceptível ou indiferente.
Avançando no próximo slide, a gente vai ver um exemplo de máquina de controle numérico. É um processo totalmente automatizado em fábrica. Nele você tem uma padronização muito maior do desenvolvimento do seu produto e uma margem de erro muito maior. Se você colocar 10 produtos aí, a tendência de você não ver diferença no resultado final deles é muito maior do que em um processo manual. E é nesse conceito que o controle numérico atua. Beleza. Então, falando um pouco da evolução do controle numérico, né, ele começou com o advento de fitas perfuradas naquele maquinário mais antigo, tal, esse primeiro protótipo que eu falei de 1952, ele era totalmente automatizado, entre aspas, por essas fitas perfuradas, não necessariamente nesse estilo. Esse conceito de fitas perfuradas ele foi usado em vários outros ambientes, que não só no controle numérico, mas começou assim a ideia. Com o avanço da tecnologia, com o passar dos anos, foram adquirindo conceitos novos, foram evoluindo os meios, e hoje o controle numérico, como eu falei anteriormente, em sua maioria, ele é computadorizado, ou seja, ele utiliza códigos, ele utiliza programação para automatizar certos processos. Nessas imagens, a gente vê dois equipamentos que são utilizados no nosso meio, na engenharia mecânica, onde a gente vê muito do controle numérico computadorizado hoje em dia. Na esquerda embaixo nós temos um torno mecânico, ele é uma máquina utilizada no processo de usinagem. Usinagem é basicamente você pegar uma matéria bruta e ir gastando material até você ter a peça que você deseja. Ela é toda controlada por um operador, nela você já tem resultados muito bons para desenvolver uma peça. Na direita nós temos uma fresa, que também é do processo de usinagem de uma peça, só que ela trabalha de uma forma diferente. Nela você faz furos, você também faz esse desgaste, que é basicamente retirar material até você ter a peça que você deseja. E ela também é controlada por um operador. Mas é um material muito interessante. Nós temos laboratórios na UFSC, o USICOM, por exemplo, ele faz uso desses equipamentos, mas eles têm uma limitação, eles precisam de um operador, precisa ter alguém trabalhando lá, indicando para onde a máquina vai, o tempo todo ali. Se a gente avançar, nós vamos ter agora uma aplicabilidade do controle numérico. Isso aí é um torno, como eu citei na imagem anterior, só que ele é um torno totalmente computadorizado. Ele é um torno desenvolvido com controle numérico computadorizado. E nele, qual que é a diferença para o outro? O operador ele só entra no começo. Ali vocês podem ver de cara que tem uma telinha. Aquilo ali é um microcomputador. Você faz toda a inserção de como você quer que o seu produto fique, como você quer que o seu projeto fique. Você faz uma pré-programação. Você insere dados, você insere medidas e o resto é com o equipamento. Ele faz todo o desgaste, toda a produção do material sozinho a partir do momento que você coloca as instruções no começo. Não precisa ter alguém o tempo todo ali mexendo, operando o maquinário. Você tem alguém ali fiscalizando, obviamente, que é um equipamento tecnológico, ele pode vir a ter suas falhas, mas em teoria ele faz todo o processo sozinho. Avançando o slide ainda, a gente vai ter também ali um outro tipo de equipamento, né, que é a fresa também, que também esse modelo é desenvolvido todo com controle numérico. O conceito é o mesmo, você tem um microcomputador na máquina, onde você faz todo o processo de pré-programação, insere tudo e ela desenvolve sozinho, não precisa ter um operador o tempo todo ali. E por último, eu queria falar de um dos maiores marcos, digamos assim, do controle numérico, que é a impressora 3D, que é um conceito bem legal, muita gente já conhece alguma coisinha ou pelo menos já ouviu falar. Hoje em dia você já tem casas totalmente impressas em impressora 3D, é algo muito legal. Ela funciona de forma tridimensional, ela opera em 3 eixos, né, X, Y e Z. É um espaço tridimensional que entra totalmente no conceito de movimento de maquinário que o controle numérico traz e possibilita. No primeiro exemplo da esquerda, a gente tem uma impressora 3D mais simples para produção caseira mesmo. Ela produz peças de artesanato, peças pequenas, componentes. Vou dar um exemplo aqui. Aqui você tem um mouse. Espera aí, a minha
minha câmera está desfocada, mas enfim, aqui temos um mouse. Essa carcaça de mouse, por exemplo, você poderia desenvolver ela inteira numa impressora 3D. Hoje em dia em casa mesmo, você tendo o material, você tendo a impressora, você faz o projetinho 3D em CAD e você desenvolve. Na direita, a gente já tem algo de nível mais industrial, uma impressora mais sofisticada, mais avançada. Vocês podem ver ali, nós temos a produção de uma maquete de motor ali. Ela tem um nível de detalhe maior, enfim, algo de nível mais industrial. Para vocês terem noção do ramo de impressão 3D, do quão longe ele chegou hoje em dia, vou dar um exemplo de situação onde ele atua. Você tem hoje em dia, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, um processo de cirurgia cardíaca, o paciente precisa fazer uma cirurgia. Você tem lá todo o processo de ressonância, tomografia do coração do paciente, como é feito, enfim. E nesse processo você tira um modelo do coração do paciente. Você tem uma maquete, digamos assim, no computador. Hoje em dia, a impressora 3D ela permite você imprimir isso e ter algo mais palpável, algo mais visual, onde são feitos até pré-cirurgias pelos médicos. Eles estudam a impressão 3D do coração para ver onde eles vão mexer, quais válvulas eles não podem mexer, enfim, e ver qual o problema do paciente de uma forma totalmente palpável. Então isso é muito interessante, permite o avanço em diversas áreas e é algo que vem inovando cada vez mais, é a próxima meta de aquisição para o nosso laboratório. Inclusive a gente quer muito uma impressora 3D para poder trabalhar melhor os nossos projetos. Já temos na universidade, mas não no nosso laboratório, né? É algo que eu e o professor Valdiero principalmente, né? Mas todos os alunos estamos querendo há um tempo aí. E agora, na próxima etapa, para apresentar alguns conceitos do que a gente vê no ensino médio e tentar vincular com o que a gente vê na engenharia, eu vou passar a bola para o meu colega Rogério. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Certinho, valeu, João. Bem, bom dia de novo para todo mundo, para quem está assistindo a gente aí. Eu vou fazer essa ponte entre os conhecimentos que vocês adquirem no ensino médio, no 9º ano, um pouquinho, com o que a gente pode aplicar na engenharia. Com o que a gente, tipo, aquela famosa pergunta, mas para que eu vou usar isso? Na engenharia você vê porque você vai utilizar algumas coisas. Primeiro, um bom ponto de partida que a gente pode ter, não sei se, acho que a maioria deve ter estudado um iniciozinho de física, que é aquela parte que a gente começa a ver velocidade média, aceleração média, aqueles conceitos iniciais que a gente tem da mecânica clássica, da física. E uma pergunta que é boa a gente fazer é o que seria alguma coisa estática? Se você para pensar, é alguma coisa que está parada. Só que daí, se você pensa na seguinte pergunta, mas você ter um corpo, um objeto com uma aceleração igual a zero, ele não está parado, porque ele está se movimentando. Mas ele está estático, daí fica essa indagação. Mas tanto tem engenheiros físicos que defendem um dos lados da moeda, tem engenheiro que fala que não, estático é um corpo parado, não, é um corpo com aceleração igual a zero. Mas no fundo mesmo, os dois conceitos estão certos. Se alguém chegar para você amanhã no Uber, quando você estiver voltando para casa, ou pararem na rua e perguntar o que é estático, você vai falar, ou é um corpo parado, sem aceleração, sem velocidade, sem nada, ou é um corpo com aceleração igual a zero. Os dois conceitos estão certos. Isso é um bom início de a gente conseguir adquirir esses conhecimentos. O próximo etapa que a gente vai passar aqui para vocês, que é muito importante na engenharia, na estática também, na matéria que para vocês conseguirem realizar construções de algumas estruturas, de algumas pontes, alguns conceitos, são as funções trigonométricas. Você saber o que é um seno, o que é um cosseno, uma tangente, é muito importante para você ter essas aplicações. Mas antes de eu fazer essa simulação de MHS com o movimento harmônico simples, que é um conceito da física, com as funções trigonométricas, vamos dar um passo para trás e relembrar o que é um cosseno, o que é um seno, que são as duas funções mais importantes nesse momento da gente, né? Se a gente pegar esse GIF da esquerda aqui, a gente partir do pressuposto que a gente tem uma circunferência aqui, uma bolinha com um raio de valor 1, né? Esse raio que a gente tem de valor 1 por base mesmo, é estabelecido que seja assim. E a gente tem um ângulo. A gente tem essa reta na diagonal aqui, essa pretinha aqui.
a gente tem ela formando um ângulo que seja de 0 graus até 360 graus. O que seria o cosseno de um ângulo, para a gente ter essa visão? Aqui fica bem claro que seria como se fosse a sombra que esse ângulo, que essa reta pretinha aqui, acho que é a reta T, que está como nome aqui no GIF, essa sombra faz no eixo X. O cosseno sempre vai ser assemelhado, a gente pode pensar dessa forma, sempre vai ser essa sombra que vai fazer no eixo X, vai ser o cosseno. E no eixo Y vai ser a mesma coisa, só que daí vai ser a sombra que você vai fazer no eixo Y, vai ser o seno. Uma forma que, pelo menos eu, quando estava aprendendo vi pela primeira vez o ciclo trigonométrico, essas funções, eu achei muito confuso, não conseguia ter essa noção do que era seno, do que era cosseno. Era um macetezinho que minha professora na época do ensino técnico, do ensino médio que eu tive, me passou, foi, você pensa, o eixo X, a gente tem um outro nome que são o eixo das abscissas. Só que, se você forçar um pouquinho, você fala que são o eixo das abscissas, que daí é parecido com X. E você, pelo menos para mim, serviu, eu gravei dessa forma, e por eliminação, se o eixo X é o cosseno, o Y vai ser o seno. Mas agora que a gente já tem essa assimilação, relembrou esse conhecimento do seno e do cosseno de uma forma mais simples, queria fazer talvez um paralelo ajude a ter essa ideia mais sentada na nossa mente, que seria a gente tomar como base esse movimento aqui, que seria um movimento simples de uma mola, basicamente, com uma massinha, com um peso, que ela fica fazendo esse movimento que a gente adota como, a gente nomeia, né, como MHS, ou seja, o movimento harmônico simples. O MHS, se a gente parar para observar aqui, ele tem 2 extremos do seu movimento. O extremo que eu digo é quando ele para de se movimentar aqui, começa a voltar, para de se movimentar aqui e vem para cá. E faz o movimento inverso. Esses 2 extremos, se a gente fizer uma assimilaridade com as funções trigonométricas, você vai perceber que quando ele está em um extremo do seu movimento, ele para, ele fica parado. Ou seja, ele tem uma velocidade igual a 0. Só que, por a gente saber o movimento dele, a gente sabe que quando ele parar, em alguns instantes ele vai começar a se movimentar de volta para continuar realizando esse movimento. O que isso nos entrega? Que ele tem uma velocidade mínima, uma velocidade igual a 0, mas uma aceleração máxima, uma aceleração muito alta. Que se a gente... E um outro ponto que eu quase acabei esquecendo de falar. Quando ele passa nesse ponto 0 aqui, ele tem o oposto. Uma velocidade muito alta, mas uma aceleração muito, muito baixa. E quando ele começa a fazer o movimento, quando ele começa a terminar esse movimento, inverte de novo, que nem eu falei aqui. Uma velocidade mínima, uma aceleração máxima. Isso é um paralelo com o que a gente tem no ciclo trigonométrico. Quando um seno é muito alto, um cosseno é muito baixo. E quando um seno é muito alto, um cosseno é o vice-versa. Acabei repetindo a mesma coisa. Mas a gente tem essa dualidade, que não tem como os dois terem os seus valores máximos ao mesmo instante. Isso se concretiza quando a gente consegue observar nesse GIF, que seria o movimento de uma senoide, basicamente, descrito pelo MHS que a gente tem nessa molinha com o peso, que é o mesmo gráfico que você vai ter quando você fizer descrever um gráfico, né, de uma função seno, uma função cosseno, vai ser muito parecido com isso, porque realmente tem um embasamento teórico. Então, certo. Sinta-se à vontade para, se quiserem fazer alguma pergunta, se não entenderem alguma parte, escrever no chat sem problema. Mas tendo essa parte das leis de Newton já estabelecidas, era para surgir um GIF aqui, mas acho que ele já aparece. A gente vai para outro ponto que é muito importante, que são as leis de Newton. Que se o pessoal do 9º ano ainda não viu com muita clareza, fica tranquilo que ao longo do ensino médio vocês vão ver bastante isso e vai por um bom tempo. Que a gente tem 3 textinhos que o Isaac Newton escreveu lá pelos anos de 1600, 1640, se não estou enganado, que ele escreveu 3 leis que todos os movimentos que a gente tem no nosso dia a dia, alguns até que não são tanto da nossa realidade no nosso cotidiano, que eles sempre estão presentes, que são as 3 leis de Newton. Só que a gente não queria só passar elas e falar, essas aqui são as leis de Newton, a gente queria dar como se fosse um memorex, alguma forma de você se lembrar delas para, então isso aqui é uma primeira lei, isso aqui é uma segunda lei de Newton, para vocês conseguirem lembrar. Mas a gente tem que partir do texto base, que na primeira lei de Newton tem como
como início esse textinho. Se nenhuma força atua sobre um corpo, a sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma alteração. Que é basicamente quando você tá pegando ônibus, o exemplo mais clássico é esse, quando o ônibus faz uma curva, você está em pé, você meio que sente o movimento, você vai para onde seria a tangente do movimento, e o seu corpo tende a continuar naquela linha reta que o ônibus estava, mas ele faz uma curva, daí você vai pegar essa famosa tangente da curva do ônibus. E por que isso? Porque para a física, para o seu corpo, é natural que você continue em movimento, você não tem que fazer uma curva, assim, é a natureza implicando as suas leis ali. Ou seja, aqui a gente traduziu como uma frase mais didática, que seria basicamente você não inventar de alterar o movimento. Se você está indo em linha reta, continue indo em linha reta, não tem que tocar. A segunda lei de Newton é eu diria, a mais famosa das três, que o pessoal mais lembra, que ela diz o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto, ou seja, a multiplicação, né, da massa do corpo pela sua aceleração. O que isso quer dizer? Que é aquela famosa equação que, não só para a parte de mecânica, né, que a gente vê bastante, que é a física 1 ali, basicamente a física do primeiro ano do ensino médio, um pouquinho do nono ano, que é F igual a MA, F igual a massa vezes aceleração, força igual a massa vezes aceleração. Que isso tem diversas aplicações, tanto para a parte de astronomia, para vários ramos da física, da engenharia também. Ou seja, é muito importante você conseguir ter esse senso crítico de interpretar esse texto e falar, tá, quando você estiver empurrando alguma coisa, você está fazendo é esse produto da massa vezes a aceleração. Você não vai conseguir mover alguma coisa com uma massa muito grande numa aceleração muito grande se você não tiver muita força. Esse que é um conceito inicial para você ter em mente. E a terceira lei, que é a famosa lei da ação e reação, que a gente tem como o textinho que são: quando os corpos interagem, as forças de cada corpo que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo, e tem sentidos opostos. Mas traduzindo isso aqui basicamente, é aquela famosa frase que é toma lá da cá, que a gente brinca quando tem alguma piada em novela, alguma coisa assim, sempre eu me lembro de escutar essa frase, que é: o que você fizer eu devolvo. Pra gente não sempre citar o mesmo exemplo de você bater na parede e você machucar sua mão, se você bater muito forte pode quebrar, pode se machucar. Tem um exemplo que é muito mais prático no ramo das engenharias, que seria o caso que a gente está vendo cada dia mais normal, que seria o caso dos foguetes, que quase todo dia a gente vê um lançamento de foguete que, o Elon Musk lançou um foguete, o Jeff Bezos teve um foguete lançado. Isso é muito comum, só que ele parte de um pressuposto da terceira lei de Newton, que se você parar para pensar, ele está jogando muita energia para baixo. Está despejando muita energia para baixo na turbina, quando está queimando combustível. Só que, quando você despeja essa energia para baixo, a terceira lei de Newton faz com que retribua jogando o foguete para cima, para ele consiga ficar em órbita, ir para fora e para o espaço, e não ficar só presa à Terra. Isso é um conceito básico que a gente tem desde 1600 com o Newton. Mas isso que eu acabei de falar para vocês de ação e reação se liga muito com os tipos de força que a gente tem, que são basicamente dois grandes grupos que se dividem em dois menores, que a gente tem os tipos de força seria de ação e reação. A gente não necessariamente, uma coisa que eu já falo, não necessariamente por ela ser uma força que está entre essas duas, ela não se encontra aqui, pelo contrário. Todas as forças ou são de reação, elas são presentes aqui. Então, todas essas categorias, as forças se classificam aqui, só para deixar claro. Aqui, um exemplo, tipo, força de ação é quando você dá um exemplo que vai servir para quase tudo aqui. Se você está fazendo uma mudança, por exemplo, e você tem uma caixa de roupas que você está levando para o seu quarto. Se você não for levantar a caixa de roupas e for empurrando ela no caminho inteiro, quando você deixa chegar na sua casa nova, você vai estar empurrando essa caixa. Só que daí, você empurrar essa caixa é uma força externa. Você está exercendo essa força na caixa. Ou seja, ela é uma força de ação. Mas por você estar empurrando essa caixa no chão, tem uma reação, que seria o atrito. Essa reação, ela só existe, nesse caso aqui do atrito, ela só vai existir quando você tiver a ação de uma força externa, quando você estiver empurrando algum corpo. Ela não vai estar presente por isso. Se você deixar o corpo parado, ela não vai estar lá. Mas não é o mesmo caso da força normal. Se você deixar um objeto parado sobre uma superfície, ele vai estar sendo atuado, vai ter uma força normal atuando sobre ele. E isso leva a uma das forças mais importantes para a gente, na estática,
que seria a força dos apoios, que a gente vai ver mais para frente quando falar dos apoios. A outra categoria que a gente separou seria as forças de contato e de campo. Essas são mais fáceis de se ter noção, né? Que é basicamente de contato, é tudo aquilo que você precisa, um contato físico, interação de matéria, por exemplo, que você tem que ter essa interação. As de campo é quando você são forças invisíveis, entre aspas, assim, a gente pode categorizar sendo forças que você não vê ao olho nu. E na sua grande maioria são relacionadas à elétrica, às forças elétricas, né, ao campo da elétrica, da física. A gravitacional é a única que pode ser relacionada só com massa, com basicamente a Terra, ela puxa a gente para o seu centro porque ela tem uma massa muito grande, mas em sua maioria são ligadas a campo elétrico, campo eletromagnético, e não é muito interessante agora a gente ver esse tipo de força. Uma coisa que acho que eu tenho quase certeza que a maioria não deve ter visto ainda no ensino médio, no nono ano, são esse conceito de somatórios, que é simbolizado por essa letra sigma, essa letra grega, que é o sigma, que é basicamente um M de lado, basicamente, né? Que a gente inverteu o M. O conceito de somatório é uma coisa que parece complicada, pelo menos quando eu vi pela primeira vez foi muito complicado de conseguir assimilar essa ideia, mas depois você vai pegando o jeito e tem uma ideia muito simples, que dá um exemplo. Se vocês forem dividir a turma de vocês em duas metades e for brincar de cabo de guerra, por exemplo, e você quiser saber quem vai ganhar, você basicamente vai somar a força do pessoal que está na esquerda e a força que o pessoal da direita está exercendo. Quem tiver a maior quantidade vai ganhar. Só que para você fazer isso, você vai, como o próprio nome diz, você vai somar. Você vai somar todos os termos que você precisa para saber quem vai ganhar. Só que na estática, a gente sempre assimila esse somatório, por ser uma coisa estática, uma coisa parada, a gente assimila esse somatório sempre a zero. Porque você não quer que uma ponte, que um prédio, que nem o Tarek falou, que você não quer que ele fique girando, que ele fique se movimentando, não é ideal. Então, sempre a gente iguala isso aqui a zero. Forças no eixo X. Todas as forças que estão no eixo X, que estão na horizontal, tem que ser igual a zero. As forças no eixo Y, também, mesma coisa, tem que ser igual a zero para uma ponte, para um prédio não flutuar. E a mais diferente seria essa aqui, que é um somatório de momento em Z. Mas, peraí, o que é momento? Momento é, se você for olhar para a porta da sala de vocês, da sala de aula, ela tem a maçaneta, que está numa extremidade da porta. E se vocês pararem para analisar, ela está na extremidade oposta do que prende a porta na parede, que são onde tem aqueles parafusos lá num canto, que prende a porta para você conseguir fazer o movimento de abrir ou fechar a porta. Só que tem um motivo para a maçaneta ficar, por exemplo, na direita e a porta está presa na esquerda. Que por ela ficar na direita, ela tem a maior distância máxima, né, a maior distância do seu eixo de centralização, que seria onde a porta está presa. Só que o que isso quer dizer? Que quanto maior a distância que for do eixo descentralizado, menos força tu precisa fazer para abrir a porta. Se você colocasse a maçaneta próximo desse eixo que prende ela na porta, seria muito mais difícil você abrir a porta do que normalmente utilizado. Então é basicamente isso que é o conceito de momento. Momento nada mais é que uma força que você está aplicando na maçaneta, vezes a distância, vezes o raio, vezes o diâmetro, enfim. Então, quanto mais longe for, maior vai ser esse momento, mais fácil vai ser você de abrir a porta. Basicamente, esse é o conceito mais simplificado de um momento. Aqui a gente vai apresentar a parte de tipos de apoio, que eu vou chamar o meu amigo Tarek, que vai explicar essa parte para vocês. Só antes do Tarek falar, eu sei que é muita coisa que a gente está falando e possivelmente vocês não vão pegar tudo, a gente nem espera que vocês peguem tudo ou entendam tudo de primeira, mas é importante reforçar que a gente está gravando isso aqui para quem ficar curioso sobre algumas coisas e tal e quiser ver de novo, ouvir de novo até entender, a gente vai disponibilizar depois o vídeo de tudo que foi falado, vocês podem ouvir de novo, podem tentar entender depois, caso não entenda na hora, não tem problema, tá? Eu sei que é muita coisa, mas vai lá, Tarek. E podem tirar as dúvidas com a gente, hein? O chat está sempre aberto. Se quiserem clicar aqui no botãozinho de levantar a mão para falar, podem se sentir à vontade. A gente até gostaria bastante que vocês tirassem dúvidas com a gente. Bem, aqui que o Rogério estava falando dos tipos de força, dos somatórios, por exemplo. Bem, ele falou do momento, falou de força em X, falou de força em Y. Então, é disso que eu vou falar, só que numa pegada de engenharia. Então, aqui vocês vão ver um negócio que a gente vê bem no começo da disciplina de estática, tá bom? Bem, imagina as coisas, olha em volta. Tem a cadeira de vocês,
tem a mesa de vocês, tem o armário de vocês, tem a porta de vocês, tem os brinquedos do parque da escola. Vocês provavelmente não devem usar, mas as crianças mais novas usam. Vocês devem passar em frente, né? Então, no universo a gente tem várias coisas. E tipo assim, essas várias coisas dependem de coisas diferentes. Ó, agora eu vou explicar. Calma lá. O que eu tô querendo falar é que, tipo assim, vamos supor que a gente tá falando de tipo de apoio, que você tá pensando numa mesa. Você não quer que ela se mexa de jeito nenhum, como o Rogério falou do prédio. Não é interessante que você tá comendo e a tua mesa comece a andar. Comece a ir pra frente, pra trás. Não é interessante. Não é interessante que eu esteja no balanço e ele fique parado, porém. Tipo assim, uma coisa eu quero que fique parada, outra coisa eu quero que permita um certo movimento. E vamos supor que eu estou num trem. O trem tem que ir para frente, mas eu também não quero que ele gire. E é nesse sentido que a gente tem os tipos de apoio diferentes. Por exemplo, o rotulado, pode ir para o próximo slide ali, Rogério. É que esse vai e volta várias vezes, né? O rotulado permite reações verticais e horizontais, porém não tem momento reator. Como assim, Tarek? Vou explicar para vocês. Ele vai ter sempre uma reação, ou seja, que nem a terceira lei de Newton. Vamos supor, você fez uma força na horizontal aqui, ó, na minha caneta. Minha caneta, o meu dedo é o apoio. Fez uma força na horizontal. Tá vendo que não tá mexendo? Por quê? Porque ele tá fazendo uma reação pro lado oposto. Então ele vai ter uma reação horizontal. Se eu, aqui, ó, tô empurrando, eu quero que vá para baixo. Quero que vá para cima. Não vai. Por quê? Porque a gente tem uma reação, uma força de reação na vertical que vai manter ele fixo. Mas, nesse caso do rotulado, que seria o caso da nossa gangorra, eu quero que ele gire. Por exemplo, é como o balanço é rotulado também, vai ser assim. Aqui eu quero que gire. Então, ele não tem momento reator. Ele vai, o momento que você fizer, o giro que você quiser fazer, ó, ele vai fazer. Ó, tá vendo? Mesmo com apoio, ó, vou empurrar pro lado, não vai. Vou puxar para cima, não vai. Mas ele gira. Então esse é um tipo de apoio. Bem, aí a gente tem o deslizante também, que pode voltar ali para mostrar para eles a imagem. O deslizante é esse triângulo meio que flutuando. Então, qual é a ideia dele? A ideia dele é que ele possa se mexer num eixo. Possa ir deslizar assim, ou até se você colocar isso na parede, ele vai para cima e vai para baixo, né? Como seriam trilhos, né? Até daquelas de mina, assim, né? Mas, bem, o que eu quero dizer com esse deslizante? Deve ser meio estranho para vocês pensar. Um apoio, que a ideia é que ande, que mexa. O apoio não é parado? Bem, então, pode ir pro próximo. Ele permite uma reação, não permite reação horizontal, desculpa, eu tava antecipando. Só permite a reação vertical e não deixa ter momentos também. Tipo assim, ele reage, tipo, ele tem um momento reator. Ou seja, ele é diferente do primeiro. Em que sentido? Vamos supor, vamos pegar o mesmo exemplo. Se eu empurrar para baixo, vamos lá, empurrei para baixo, ele não vai mexer. Ele continua com essa propriedade. Só que se eu empurrar para o lado, agora, ó, agora ele anda. O intuito é que ele fique, que ele possa deslizar em um certo espaço. Mas se eu tentar girar, ele não vira. Por quê? Ele não permite. E que tipo? É um apoio específico, mas em que tipo de apoio eu vou ver isso? Que tipo de coisa? Um trem. Pode ir para o próximo slide. Aqui, ó. Essa luminária deve ser muito comum para vocês. É uma luminária de trilho. Você não quer que ela gire, porque você vai quebrar o material. Você não quer que ela saia, porque ele está no teto, ué. Aí a caneta vai cair em mim, a lâmpada vai cair em mim. Não é interessante. Então, você quer que ela ande de acordo com esse trilhinho para iluminar outra área. E, para encerrar, nós temos o apoio engastado. O apoio engastado, o símbolo dele é uma haste enficada. Por quê? Ele não permite movimento nenhum. Ele está engastado, ele está firme ali. Não permite movimento. Todas as reações nele acontecem. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês que, né, a reação, se tem essa reação, não vai ter esse movimento. Então, nesse engastado, por exemplo, pensem num prédio. O prédio ele não vai se mover. Ele está firme, ele tem um apoio engastado. Você pode empurrar, você pode puxar, não vai acontecer nada, ele não vai girar. Vocês concordam comigo? Vocês gostariam que a escola que vocês estão agora começasse a girar do nada? Acho que ninguém ia gostar disso. Então, tipo, é interessante que seja engastado. E um exemplo muito bom para vocês pensarem isso é uma árvore. Pensem numa árvore, tipo, eu sei que ela tem a raiz ali, isso é o tipo de apoio dela, mas pense, ela
para fora da Terra, a parte ali. Ela é literalmente uma haste fixa, assim, ó. Vamos lá, ela tá fixa assim. Você vai puxar, ela não vai sair. Pensa num carvalho, aquelas árvores grandes assim. Você vai puxar, ela não vai nem sentir o que você tá fazendo. Você vai empurrar, não vai mexer. E tenta girar uma árvore. Eu já tentei. Quando era pequeno, assim, subia no galho, não acontecia nada. Então, tipo assim, o intuito desse tipo de apoio que existe na árvore naturalmente e que a gente simula em prédio é que ela fique firme, fique fixo, para que a gente possa, né, morar dentro das coisas, né, mesa, comer, porque, né, ninguém quer ter que correr atrás da comida qualquer forcinha, né? E é isso aí, desse tipo de apoio, ele é um conceito muito, muito importante para saber sobre treliças que a minha amiga Glenda vai comentar. E juntamente, né, com esses apoios que o Tarek mencionou, uma estrutura muito comum na construção civil e que também é muito estudada na base da engenharia, né, nessa disciplina de estática, é a treliça. Ela está ali na figurazinha ao lado, ela tem como elemento básico o triângulo, que, como vocês sabem, é um polígono conhecido por sua rigidez geométrica, né, os 3 vértices. E essas barras, que são dispostas em triângulos, elas são unidas em pontos que na engenharia a gente chama de nós, que são representadas ali pelas bolinhas brancas. Mas por que essa estrutura é tão utilizada na construção civil? Primeiramente, devido à grande quantidade de vantagens que ela apresenta. Por sua geometria, né, que é formada por esses polígonos extremamente rígidos, ela permite a formação de estruturas leves, ou seja, com pouco uso de material, que suportam elevadas quantidades de carga. E também, por elas serem geometricamente mais simples, elas facilitam a produção e também montagem dessas estruturas. Um outro ponto também muito interessante é a liberdade de criação que as treliças permitem. Por terem um formato assim básico, né, e ter essas vantagens, ela é presente em diversos cartões postais e estruturas no mundo. Um dos exemplos é a Torre Eiffel, que é formada por, se vocês observarem ela mais de perto, assim, em fotos, ela é formada por vários triângulos, né, que também podem ser com diversas angulações. E o GIF ao lado também mostra essa gama de aplicações que as estruturas treliçadas têm como papel. Pode passar. E com os cálculos mostrados pelo Rogério, né, com aquele somatório de forças e também com outros métodos que a gente aprende na engenharia, a gente consegue calcular a força suportada por cada barra da estrutura treliçada, quando alguma carga é aplicada em um nó. Essas barras, elas podem tanto sofrer forças de compressão, que seria o esmagamento, ou também forças de tração, que seria o alongamento. E junto com esses cálculos, também é possível descobrir qual que é a barra mais solicitada da estrutura, né? A que estaria aguentando uma maior quantidade de carga, o que é um ponto, assim, de suma importância para se dar atenção durante um projeto dessas estruturas, né? Para tornar seguro. Pode avançar. Tá carregando os GIFs. Ó, um exemplo, né, dessa importância do cálculo, né, para a criação de uma estrutura treliçada que seja segura e aguente a carga proposta é mostrado aí nesse primeiro GIF, em que é mostrado uma ponte formada por estruturas treliçadas, né, vários triângulos juntos, em que por algum erro de cálculo, seja na posição de alguma barra, na angulação, no tamanho, ele não suporta o peso que era para suportar, no caso, o peso escolar, e a ponte desmorona. E no GIF de baixo, é possível perceber que apenas mudando uma única posição de uma estrutura, né, baseada em cálculos, que a gente pode observar isso melhor, foi suficiente para a ponte suportar a passagem desse ônibus. Então, um ponto, um nó, já é de extrema importância todos os cálculos envolvendo. E devido a essa versatilidade das treliças,
as vantagens delas de serem estruturas leves que suportam grandes quantidades de carga, elas são utilizadas principalmente em telhados, onde é mostrado ali na figura, em que já existem estruturas típicas como a Pratt, a Howe e a Fink, que apresentam as melhores vantagens para esse papel, né, de cobertura. Outra aplicação que a gente vê diariamente são as pontes treliçadas, sendo uma delas, assim, o cartão postal de Florianópolis, né, a Ponte Hercílio Luz, e também a Golden Gate Bridge em São Francisco, em que, se observarmos de perto, elas são formadas por diversas estruturas, vários triângulozinhos conectados entre si que suportam uma ponte desse tamanho. São estruturas tão leves, tão simples, que suportam tanta quantidade de carga. E entre os modelos mais famosos para aplicação, né, em estruturas treliçadas de pontes, a gente tem a Pratt, a Howe e a Warren, que poderão ajudar vocês a terem uma base, né, para o design, a criatividade para o projeto desafio que a gente vai propor para vocês e que iremos explicar melhor agora. Eu estava montado aqui. Exato, que nem a Glenda falou, o projeto desafio é a ideia que a gente tem de propor para vocês realizarem essa tarefa, como se fosse uma tarefa, né, de realizar uma construção de uma ponte, como é que fala? Uma ponte treliçada. Só que essa ideia não veio do nada que a gente teve. Essa ideia que tem DASC de realizar construções de pontes de macarrão, não necessariamente pontes treliçadas, vem de várias competições de faculdades, de colégios de outros países, que é muito, muito comum ter esse tipo de competição. Até no Brasil mesmo, tem acho que na faculdade, na URGS, no Rio Grande do Sul. Eu me lembro, eu acho que era muito comum, não sei se ainda tem, se teve nesses últimos anos por conta da pandemia, mas era uma referência também para a realização dessas competições. Mas o formato que a gente teve para realizar essa competição é uma que, para vocês terem noção, uma competição internacional, que é realizada por uma faculdade no Canadá, que o nome da faculdade, se não me engano, é Okanagan College, que eles têm vários níveis de competição, tanto do pessoal do sexto até o nono ano, que é uma categoria, do pessoal do ensino médio, que seria outra categoria, até quem está cursando uma engenharia ou está na graduação, para esses vários níveis de competição. E tendo essas competições em vista, a gente acabou desenvolvendo uma bancada de testes, que a Glenda vai explicar melhor nessa parte. Bom, então essas competições que o Rogério comentou, que tem a tradição de ocorrerem em diversos países do mundo, elas apresentam bancadas para justamente realizar o ensaio destrutivo das estruturas, né, para saber qual a carga máxima que ela aguentaria. Ao lado ali a gente tem a bancada de GIF, né, a bancada que é utilizada nessa universidade que é a pioneira, o Okanagan College, em que em um ano teve o recorde de mais de 440 quilos, ou seja, uma ponte de 1 metro, mais ou menos, feita de espaguete, com apenas no máximo 1 quilo de espaguete, conseguiu suportar 440 quilos. E isso mostra realmente o quanto a estrutura treliçada é importante para a construção civil. E a nossa ideia é futuramente ter a nossa própria bancada de ensaios destrutivos. Atualmente a gente está na parte de modelagem dessa bancada, que basicamente funcionaria com um cilindro pneumático, em que a partir do ar comprimido e as diferenças de pressão dentro da câmara desse cilindro, a gente conseguiria aplicar uma força, né, fazendo uma ligação entre o cilindro e a estrutura treliçada, aplicaria força e conseguiria descobrir qual que seria a quantidade máxima que a estrutura poderia aguentar. Então, a partir desse conhecimento que a gente passou para vocês, de estruturas treliçadas, de apoios, a gente gostaria de propor um projeto de desafio para vocês, que se constitui de 3 etapas.
Primeiramente, seria com a formação de no máximo 5 integrantes, que a gente vai mandar o link do Forms para inscrição. Mas ela seria basicamente assim. A primeira etapa seria para estimular a visão de engenheiro de vocês, esse olhar crítico, de observar as estruturas treliçadas que vocês veem no dia a dia. E depois de hoje, eu garanto que vocês vão ver estrutura treliçada em tudo que é lugar. Quando eu fiz a disciplina de estática e descobri realmente que esses triângulozinhos são treliças, eu comecei a observar em tudo e realmente ver a importância na construção civil. Então, essa primeira etapa seria, de acordo com o número de integrantes da sua equipe, fotografar fotografar as estruturas treliçadas que vocês veem no dia a dia e também nos mandar a localização. Podem mandar para a gente por e-mail ou também postar no Facebook. A gente vai mandar, para quem se inscrever, a gente vai mandar um documento explicando melhor todas as regras e todos os passos. Enfim, o segundo passo... Depois que eu comecei a trabalhar com o Valdir e ter aula com ele, eu tive um sonho uma vez com treliças. Queria compartilhar isso. É realmente uma coisa que liga na gente, né? E como segunda etapa, seria a parte de estimular a criatividade de vocês, né? Inovação. De fazer o desenho, o projetinho de uma estrutura treliçada de acordo com normas internacionais, que serão melhores explicadas no documento que a gente vai enviar para vocês. Então, é nessa parte que vocês podem ter como base os tipos de modelos mais comuns para pontes treliçadas, mas vocês podem, assim, ter criatividade, tentar inovar e também já pensar na escolha do material. Pode ser de qualquer coisa. Vocês podem usar espaguete, né, macarrão, canudinho, vareta, qualquer coisa que vocês venham que é possível ao seu dispor. E também, para essa etapa, seria fazer o cálculo esperado da quantidade de material que vocês iriam usar, de acordo com o projetinho que vocês desenharam, o perímetro esperado e a área útil da ponte também. E a terceira etapa seria realmente construir a ponte. Pôr a mão na massa, né? A partir do projeto que você fez, tentar replicar ele. Provavelmente vai ser difícil ficar exatamente do jeito que você planejou. Eu, por exemplo, fiz essa ponte treliçada e do jeito que eu imaginava no papelzinho, não saiu muito bem, saiu meio à torta e tudo mais. Mas o que importa é realmente a criatividade e justamente fazer toda essa montagem que é muito interessante. E aí, juntamente com essa construção, né, que a gente gostaria de que vocês mandassem uma foto da estrutura de vocês, que vocês criaram, seria o cálculo real do perímetro e a área real da ponte, né, depois de ter construído ela, né, que provavelmente não vai ser 100% igual ao projeto. E também a gente propõe uma questão para a educação ambiental, né, o que vocês fariam com os resíduos dessa ponte? A gente espera respostas bem criativas. E aí, com isso, a gente também criou um cronograma que também vai estar disponível no documento, em que tem até o final dessa semana para inscrição das equipes. Depois a gente dá uma semana para a entrega da etapa 1, depois outra semana para a entrega da etapa 2 e mais uma semana para a entrega da etapa 3. Tudo por forma eletrônica, de forma digital. E a gente também pretende fazer uma segunda live para compartilhar, né, o que cada escola fez, o que cada equipe fez e dar um feedback também, para mostrar realmente o esforço de vocês e a criatividade. E é isso aí. A gente queria abrir aqui agora para perguntas, agradecer, a gente sabe que passou um pouquinho aí do tempo, né, que demorou ali, tivemos problemas técnicos ali para começar, mas a gente queria agradecer a atenção. A gente sabe como é difícil achar um espaço, né, na dinâmica da turma, do cronograma, porque eu sei que muitas vezes os professores fazem isso meses antes, né, de saber tudo. E, então a gente queria agradecer, abrir para perguntas. A gente gostaria muito de receber feedback de vocês, porque é a primeira apresentação que a gente está fazendo desse tipo. E vou enviar mais uma vez esse formulário aí para os alunos enviarem essas respostas. E
a gente gostaria de saber também, né, se vocês vão querer por outro lugar o formulário, né, vão querer conversar. Obviamente, se os alunos tiverem uma dúvida aí de como realizar os exercícios, tudo, podem nos contatar. Os professores têm nosso número e não tem problema, não. Juliana, por favor, pode falar. Então, bom dia. Nós estamos aqui na Escola Poncho Verde. Tem um aluno que tem uma dúvida e quer fazer uma pergunta. Eu queria saber se dá para fazer de ferro ou alumínio ou algum tipo de perfil para fazer a estrutura. Dá, ela vai ficar até mais rígida, né, do que se a gente fizer com macarrão. A ideia ali do macarrão, se não me engano, que eles tiveram nessa universidade, foi porque como a história da estrutura utilizada é que eles não dispunham de muita madeira. Então eles tiveram que fazer com um material mais frágil. Mas dá para fazer com esses perfis de alumínio. Inclusive, perfil de alumínio é o material da nossa bancada de testes, né, que a gente está fazendo. Mas acho que a Gleida e o Rogério conseguem complementar. Com certeza, qualquer material que vocês tiverem onde expor, a criatividade está aí na mão de vocês. Com certeza vai dar uma ótima ponte treliçada. A gente só comentou da parte do macarrão, que daí é o mais barato, assim, na parte no quesito de comprar ele. E a facilidade de obter também é grande. É só por esse quesito mesmo. Podem, quem tiver condição e quiser se desafiar e fazer de outro material aí, é muito bem-vindo. A gente até gosta, né? Se você quiser, pode mandar bala, fazer do jeito que tu bem entendeu. O material que tu tiver aí vai ser bem legal pra gente ver também. O link dessa aula ficará disponível Sim, o link dessa aula gravada a gente vai disponibilizar na nossa página do Facebook, mas vai ser enviada também aos professores ali num grupinho que a gente tem, vai sim. Mas deixa eu fazer o merchan da página, porque a página a gente vai ficar postando essas curiosidades, né? Vai ficar postando coisas relacionadas à engenharia, né? A gente até deixou 2 vídeos lá, um do João e um da Glenda. Olha que legal, vocês podem ver mais deles. Mas tá aqui, vai ficar disponível aqui. Vai ficar disponível também no YouTube do projeto, certo, Rogério? Sim. A gente depois vai upar essa live no canal do YouTube, né? No canal do grupo. Também vai ficar disponível lá. Só reforçando a importância desse vídeo no YouTube, é o que eu falei anteriormente, só que eu acho que não custa reforçar. A gente não espera que, tipo, vocês saiam daqui entendendo tudo que a gente falou, a gente não espera que vocês saiam daqui engenheiros ou tipo, meu Deus, vou fazer engenharia. A gente só quis passar um pouquinho do que a gente vê, tentar vincular com alguma coisa que talvez vocês já tenham visto, talvez vocês ainda vão ver no ensino médio. Que é muita coisa, a gente sabe. Todo mundo aqui já teve seus momentos de entrar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é bem bacana que vocês revejam. Teve alguma coisa que eu, gostei do tema, mas não entendi o que ele falou. Volta no vídeo, olha de novo. É bem importante até que vocês façam isso. E é isso, a gente espera ter no mínimo despertado o interesse de vocês em algum dos temas. Talvez nos equipamentos que a gente mostrou, talvez nas áreas de estudo que a gente mostrou. Mas a ideia é pelo menos despertar a curiosidade de vocês. Aqui surgiu uma pergunta da Karine, né? É possível fazer um cenário para a ponte? Você poderia, cenário, tipo assim, ao redor da ponte ser diferente? Tipo, construir uma estradinha também? Não sei. Poderia explicar de novo? Desculpa. Isso, com relação a essa questão, os alunos estavam aqui comentando sobre a possibilidade de fazer um cenário, não apenas a ponte isoladamente, mas né, a ponte não tem um contexto, na verdade, né, um contexto de espaço. É nesse sentido. A pergunta. Com certeza. Ia ser incrível, na verdade, ver essa capacidade de vocês. E, assim, é isso aí, esse era o intuito, né? Deixar vocês deixar eles com essa vontade, né? Por mais que a gente
que a gente fale que engenharia é uma ciência exata, né? Tem muito de criatividade, então sempre Vai é além. bem-vindo, sempre é bem-vindo, sempre é bem-vindo. Quiserem colocar algo aí, a gente Ok. aceita, a gente acha até muito legal que façam mesmo. Obrigada. Então, não tendo mais nenhuma dúvida, mas óbvio, se tiver, vocês podem me parar aí, com certeza. A gente queria agradecer imensamente vocês terem vindo. Foi muito legal pra gente fazer. A gente ficou, acho que, cerca de 6 semanas só focado nesse projeto. Então, ver ele se realizando assim é muito bom. Obrigado aí pela presença de vocês. E até a próxima, que a gente vai se ver aí nessa próxima live e a gente vai estar acompanhando de pertinho. Não esqueçam de mandar pra gente os resultados desse projeto aí de vocês aí. Obrigado. E feedbacks são bem-vindos, hein? Certinho. Obrigado, pessoal. É isso aí, obrigado pessoal, até mais, muito obrigado por terem comparecido, prestado aí as suas dúvidas, colocado suas dúvidas e é isso. Valeu.